Hiperlinkados de volta, Júnior. Nós já falamos sobre o sofrimento a partir da perspectiva da história de Jó, que todos nós imaginamos que a história de Jó é sobre sofrimento. E sim, sofrimento é o cenário, é o pano de fundo, mas a gente já descobriu que a história, o centro da história está numa palavra, que é a palavra hebraica Rinã. De graça. O sofrimento de Jó foi, então, gratuito. Parênteses, não é? Tem algum sofrimento que é por acaso mesmo? Assim? Por causa do mal? Por causa acaso. que essa vida está ruim, porque Adão e Eva erraram lá no começo? Tem coisa, vai dar errado alguma coisa. Tem. Tem? Tem. O livro de Provérbios é pródigo em nos dizer isso, Eclesiastes principalmente, que sim, existem coisas que acontecem por acaso na vida. Sei. Acontece. Acontece. Às vezes a gente acha que tudo que acontece tem um propósito, tem um plano e etc e tal, né? Mas é plano de Deus que haja acaso também. Ah, ok. Fecha parênteses. Fecha parênteses. Não Isso é um vamos falar outro, disso. nossa, se a gente for tratar disso já tem aqui, gente lá, eu não concordo. Eu não quero saber. Não é hoje. Só para você entender, quando você sai de casa arrumadinho, sem guarda-chuva e começa a chover, não tem propósito no universo para isso. Não, choveu só. Choveu. Só choveu. Só choveu. Só. Pode ser que tenha um propósito nessa chuva para te salvar de alguma coisa? Pode ser, pode ser. Pode. Pode, mas também pode não ser. Pode não ser também. Entendeu? Isso existe, isso é possível. Sabe quando você tira a roupa do varal, é assim que você tira a última roupa que chove? Isso. Aí você fala, foi Deus. Deus está comigo. Não. Né? Às vezes, na maioria das vezes, não. Foi só Eu não sei que existe um propósito de salvar vidas nesse retirar da roupa do varal. Quem sabe, né? Quem sabe. O tema acho que podia ser roupas no varal. O tema. Nossa, quando a gente for gravar o programa sobre o acaso, a gente põe o título Roupas no Varal. Isaac, não ajuda a gente a não esquecer isso. Vamos lá. Fecha parênteses. Fecha parênteses, voltando para Jó. Aí, Júnior, a gente parou na cena, que eu quero que você volte para a Bíblia com a gente e veja a cena em que Jó recebe as terríveis notícias da vida dele. Perdeu tudo, tudo acabou. O texto está em Jó capítulo 1, versículo 20. O que acontece quando ele recebe essa notícia? Então Jó levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. A gente já falou no último episódio o que esse rapar a cabeça quer dizer, né? Falamos. Então, e desespero, né? Sim, desespero. Situação terrível. Rasgou o seu manto. Rasgou. Tem gente que acha que foi uma cena ritual, né? Que o hebreu tinha essa mania mesmo de rasgar as vestes para mostrar que estava... O hebreu fazia com tudo a expressão, não é? Com a roupa, com o jeito que se vestia. Então, rasgar as vestes é o desespero. Isso. Desespero. Só que isso é desespero mesmo, isso aqui não é ritual. Não é uma... Quando você vai no funeral e vê alguém, de repente já aconteceu de você ver, eu já vi, que a pessoa está tão desesperada com a pessoa que morreu ali, que faleceu, que ela literalmente tenta rasgar a roupa. Se você não segurar, ela rasga a roupa. Sim. Então isso que está acontecendo aqui é desespero. Afinal de contas, ele perdeu todos os filhos. Os filhos e funcionários, porque tinha amigos no meio ali, né? Perdeu tudo. E aí, nesse desespero, ele diz a seguinte frase que está no verso 21. O texto bíblico diz que ele adorou. Parou para adorar, né, Júnior? Sim. No meio do sofrimento. No meio do sofrimento. Você sabe que o maior golpe em Satanás é louvor no meio do sofrimento. É verdade. Você até mencionou isso na última temporada. É verdade. Foi. Ele não sabe o que fazer. Não. Como assim? Temos louvor no meio do sofrimento? Isso, temos a gratidão? Temos adoração no meio do sofrimento? Então aí... Você deixa desbaratado o inimigo. Completamente. É exatamente o que aconteceu no céu. Você lembra? Lá no céu ele falou assim, tira o que ele tem que ele vai cuspir na tua face. Isso. Aí ele tirou, Deus falou assim, tá bom, pode tirar. Ele tirou. Tirou. E aí Jó faz o quê? Jó adora. Xinga palavrão. Não. Jó quer morrer. Nesse momento não, depois ele vai querer. Depois ele vai querer. Eu também? Também, né? Mas o primeiro ato, estou falando do primeiro ato. Qual que é o primeiro impulso? O primeiro impulso é reação. Adorar. Você só consegue viver isso aqui se, Júnior, durante a sua vida, você construir um relacionamento tal com Deus que Ele é o primeiro que você procura no momento de desespero.
E aqui procurou, não procurou com a mão erguida. Não. Não procurou como é que o senhor deixou isso acontecer. Exato. Procurou porque sabia que ali... Procurou com amor. Com humildade. Vem aqui. Com humildade, exatamente. Vou falar com meu pai. Exatamente. Perdi tudo, vou falar com meu pai. Exatamente. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo o tempo em que Jó vivia bem, a gente falou, ele era muito bem sucedido, vivia em festa, vivia em banquete, em todo esse tempo ele teve relacionamento com Deus. O tempo todo. O tempo todo. Quando chegou a adversidade, ele estava pronto para ela. Porque Deus estava próximo dele, ele buscava a Deus. Então, quando chegou a adversidade, ele sabia que era automático, ele foi direto em Deus. Foi ali. Por que eu estou dizendo isso, Júnior? Porque quando a gente está bem, a gente tem a tendência, aí está a diferença. Porque isso que a Bíblia fala que Jó era íntegro, reto e se desviava do mal e temente a Deus. Porque quando a gente está bem, a gente tem a tendência, Júnior, de esquecer Deus. Aí quando chega no momento de dificuldade, a gente quer buscá-lo, mas a gente não tem relacionamento nenhum, não conhece Deus, então a gente não tem Só um detalhe. substância. Só um detalhe. Pode buscar nesse momento também. Claro, pode e deve. Pode ir. Pode e deve. Você não fez nada, tá longe de Deus, aí deu sofrimento. Você quer buscar? Pode, que ele vai estar lá. O que você está dizendo é que não tem substância, que na hora que você for buscar, você está buscando de um jeito... Você não... Você está buscando pegando assim no ar... Sabe quando você faz as perguntas tá erradas? Você faz perguntas erradas. Você fala, por que o senhor deixou isso acontecer? Essa é a pergunta errada. Deus aceita você, ele está ali, Claro. bonitinho. Só que você que está indo, né? Buscando a coisa... Buscando, Exato. catando errado. Boa. É Catando como entrar errado. numa sala, no escuro, procurando coisas que não estão lá. Você pode, vai tropeçar ali em algum momento, mas Isso, pode entrar. isso. Entra, pode vir. Deus vai cuidar de você, ele ajuda, pega você ali. Então, deixar isso bem claro aqui, porque quando a gente está tratando de sofrimento, eu sei que tem pessoas que estão ouvindo o programa agora que estão em sofrimento profundo, em sofrimento grande. Eu sei disso. Eu sei que tem gente, Júnior, agora, que se emociona só da gente estar falando diretamente com elas, porque elas estão frágeis nesse momento. Então, a gente não está... O que a gente começou a construir aqui é a ideia de que você precisa estar com Deus o tempo todo. Agora, se você não esteve com Ele esse tempo todo e chegou no momento de dificuldade e você está buscando, que bom. Busque-o, Ele vai te alcançar, Ele vai te ajudar, né? Batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Então, busque mesmo. Mas para você que está bem agora, para você que não está sofrendo, agora eu vou falar para você. Para você que não está sofrendo, está tudo bem, está tudo dando certo, passou na prova, a sua conta bancária nesse momento está ok. Tá bom. Sobrando. Está sobrando. Sobrando. Está sobrando. Você até está procurando o que comprar. É. Nesse momento, você aí, está tudo certo, que a sua saúde vai bem, você precisa lembrar que você é filho de Deus e que se você não tiver relacionamento com o seu pai, no dia que você precisar mais, você não vai saber quem ele é para ele poder te ajudar. Então você... Isso é importante. Não vai saber quem ele é. Exatamente. Isso é importante. Porque senão a ideia aqui é saber quem é Deus. Jó sabia quem era Deus. Exato. E Jó conhecia Deus. Isso aqui é um nível muito grande. Então Jó sabia quem era Deus. Então quando tudo deu errado, ele sabia quem era Deus. E a gente está falando isso até para explicar a reação de Jó, que para a gente é incomum, porque a grande maioria de nós não tem um relacionamento com Deus como Jó tinha. Sim. Né? Vamos lembrar aqui que é o homem mais íntegro da terra. Foi. Então, quando chega o problema, a primeira reação dele é adorar. Por quê? Porque Jó é diferente, Jó é esquisito, Jó é radical. Por quê? Não, porque simplesmente ele sabia quem era o pai dele. Ele pensa em igreja? Só pensa em igreja? Só pensa em igreja? É crente? É crente? Não faz outra coisa? Exato. Não. Ele adora porque é com Deus que ele conviveu esse tempo todo. E o detalhe é que ele não adorou porque alguém estava mandando adorar. Que tinha que ser, porque senão ele estava com medo da repreensão de alguém da igreja. Não. Era isso. Era isso. E a diferença de postura entre Jó e a nossa normal. Normalmente, quando a gente está sofrendo, porque já aconteceu comigo, a primeira coisa que a gente faz é perguntar para Deus, por que eu estou sofrendo? Porque a gente tem a ideia de que o sofrimento acontece quando eu faço alguma coisa errada. Sim. Né? Então eu quero saber o que eu fiz
para merecer isso. E quando a gente não faz nada errado, que é o caso de Jó? Aí piora. Então, porque a gente acha que sofrimento Aí você fala assim, por merecimento. Olha, Diego, olha isso. Se eu acho que sofrimento é por merecimento, eu vou achar que salvação também é por merecimento. É verdade, exatamente. Então, Por eu isso que o começo a livro é ter- sobre graça. Isso, por isso que eu começo a ter uma religião achando que é por merecimento. E o livro de Jó está me explicando que não é por merecimento. Sim. Não é por isso. Não é por merecimento. Tanto o sofrimento quanto a graça, quanto a Perfeito. salvação. Exatamente. Não é por merecimento. A gente chega a Deus com essa lista de merecimento na mão, falando assim, olha, mas eu canto na igreja, eu prego, eu dou estudo bíblico, eu oro todo dia de manhã, eu oro todo dia à noite, eu faço... Aí, ó, a lista. E eu tô sofrendo por quê, Senhor? Por quê? Porque você está achando que é por merecimento. Exatamente. Aqui está um cara que merecia viver bem e feliz, como ele está vivendo com a família dele, e de repente ele está no pó da terra, descabelado, chorando, sofrendo e falando, bendito seja o nome do Senhor. Tanto que os amigos de Jó vão chegar no livro e vai começar o diálogo. E é a primeira vez que Jó fala assim, eu não queria estar vivendo. Porque estava difícil a vida. Sim, tava. Aí os camaradas vão querer... Não fala isso. É. Você não tem que Não abrir a diz sua um boca negócio para falar um desse. negócio É. desse. Segura isso aí. Segura. Vamos continuar aqui. O título do programa de hoje a gente não falou. Não falou. Você acredita que estamos na metade do programa e não falou o título? Agora. Nós estamos igual ao seriado nacional. Então vamos lá. O título do programa de hoje é A Lógica da Criatura. Porque no verso 21, No verso 21. Jó apresenta a lógica da criatura. Nós somos criaturas, Júnior. Deus é o Criador. Como que a criatura deve pensar diante do Criador? Qual deve ser o pensamento, o sentimento? Qual a Qual que é o lógica? paradigma? Qual que é a lógica de pensar de alguém que é criatura diante do seu Criador, Que é Deus. que é Deus? Qual que é a lógica? Entendeu? É isso que é a questão. Ok. Quando eu chego para Deus e pergunto assim, o que foi que por que eu estou sofrendo? Eu peço a prestação de conta para Deus. Presta conta para mim aqui. Por que eu estou sofrendo? O que eu estou fazendo como criatura? Eu estou questionando o meu Criador. Então a própria pergunta do porquê eu sofro, ela é uma pergunta errada. A gente tem o direito de ter esse interesse e você pode até fazer essa pergunta, mas o que a história de Jó está mostrando para a gente é que essa pergunta não é essa pergunta não tem a resposta que a gente quer. Não dá para ter a resposta que a gente quer, entendeu? E essa pergunta, ela pressupõe que Deus tem que fazer eu tá bem. Ele tem que me fazer bem. É, Eu quero ficar bem. Se ele não está me fazendo ficar bem, alguma coisa ele tinha que fazer para dar certo. Por que não está dando certo na minha vida? Porque ele está tentando me corrigir, então. Entendeu? Mas eu estou fazendo tudo certinho, mas por que não está? Entendeu? A gente chega, quando essa pergunta é implícito. Tem implícito um advogado de defesa diante do juiz, entendeu? Tem um promotor de acusação diante do juiz. Porque essa ideia que você está falando, Diego, é o nosso jeito de pensar. É humano. A gente pensa assim. Sim. Então a gente está Mas programado a gente só pensa pra assim pensar por causa do pecado. Então a gente está programado para pensar assim. Porque o pecado tirou da gente a percepção de que a gente é criatura. A gente quer ser rei. Então é por isso, Diego, que a Bíblia é sensacional. Porque ela inverte a lógica humana. Exato. Não é que ela inverte, ela fala o que é mesmo. Fala assim, é aqui que é. É você que está torto. A nossa tá invertida e É torta. isso. E ela vem desentorta. Tá aqui, ó. Tá aqui. É isso. Olha qual que é a lógica da criatura. Ele apresenta no verso 21 dizendo assim, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, a criatura é o seguinte, eu não sou nada mesmo. Não sou Não nada. era nem para eu estar aqui. Não era nem para eu estar aqui. Não era nem para eu estar aqui. Eu saí do ventre da minha mãe sem nada. Sem nada. Eu tive tudo que eu tive graças a Deus. Foi. E aí na hora que ele tira isso tudo de mim, eu acho que ele não tem esse direito. E não é pra... Não pode tirar. Você está entendendo? Foi ele que me deu vida. Isso. Aí se ele tira a vida, você fala, não, como? Não, é. Por que vai mexer em mim? Que isso? Exatamente. Aí ele me deu uma coisinha ou outra. É. Aí na hora que ele fala, não vai ter coisinha ou outra... Não. Deus Por quê? tá dado. Deus tá dado, senhor. Deus tá dado. É meu? É meu? Agora É é meu. É meu? Por que vai tirar? É. Aí a pergunta E o que pior eu é o tenho que seguinte, fazer... eu consigo romper com ele, porque ele tirou o Você negócio rompe? que ele me deu. Não quero saber mais de Deus. É. Não quero saber mais de Deus, porque ele está tirando isso de mim. É. A pergunta é, por que ele deu? Isso.
Por que ele deu? Ele deu de graça. Ele não deu, você não fez nada para receber. Você não fez nada para receber. Nada para receber. Isso é muito importante, Júnior. Nada. O que a gente fez para ser criado? Qual o nosso mérito? Nada. Para ser criado. Olha onde é que a gente está chegando aqui. Para ser criado. O que você fez para existir? O que você fez para merecer? Eu preciso existir. É. Então agora, para existir, eu tenho que merecer existir. Não faz o menor sentido. Não faz. Então, é que Deus ele é tão grande que ele não faz sentido na mente humana. Porque é disso que se trata mesmo. Uhum. Não é disso que se trata. Porque o que eu fiz para existir? Você não fez nada. Você existiu porque Deus quis que você existisse. E eu vou além. A gente até já comentou isso aqui. Júnior, algum dia Deus esteve sozinho no universo, em solidão, ficou triste porque não tinha ninguém e resolveu criar alguém? Foi assim? Foi. Ele falou, ninguém conversa comigo. Tô tão sozinho aqui. Quero gente para falar comigo. Vou criar gente para falar comigo. Não. Não? Não, porque Deus ele é completo, perfeito e pleno. Ele não tem falta de nada. Então não fica achando você, ser humano, que ele criou a gente porque ele estava com uma falta, porque ele estava sozinho no universo. Tá achando que Deus criou a gente porque ele precisou. Ele tinha uma necessidade de nos criar. Deus então, já que ele tinha necessidade, eu quero a minha paga bem paga, né? Tô aqui, tô vivendo nesse mundo terrível, só para ele ter, porque ele quer companhia. Isso. Ele quer que eu fique indo na igreja, cantando música lá para ele. Ele quer, então, no mínimo, tem que me dar alguma coisa. No mínimo. No mínimo tem que me dar alguma coisa. Esse pensamento é o pensamento pagão, porque no paganismo os deuses criam seres humanos para servirem eles. Então. Porque eles têm uma necessidade mesmo. Então, quando ele serve direito, ele merece a paga. Ele merece a recompensa. Paga. Isso. No pensamento hebraico, judeu, cristão, Deus, ele não tem nenhuma necessidade, ele estava bem sozinho, ele ia ser feliz sozinho, mas ele resolve, voluntariamente, por decisão própria, ele resolve dividir tudo que ele tem com outros. Mas não tem ninguém. Então, eu vou criar alguém que tenha o privilégio de viver como eu vivo. Eu vou deixar ele criar como eu crio, eu vou deixar ele pensar como eu penso, eu vou fazer ele em minha imagem criar e semelhança. Tá falando de criatividade. Exatamente. Não de criar do nada. Ex nihilo. Do nada não, mas criar, a gente cria de carro, celular, criatividade. Criatividade. Outros seres humanos, inclusive, a gente cria. Ok. Né? Então... Mais ou menos. Não, cria, você não cria seus filhos? Ok, cria no sentido de criar. Ok, educar. Educar, Okay. De passar pelo processo de criação, entretenimento do ser dentro da mulher. Ela passa pelo processo de criação. Sim, passa, mas entendeu? É Deus que faz ele. Deus fez lá no barro, não fez um negócio? Fez. A mulher passa pelo processo ali, cara. Entendi. Ele divide, não? É claro que ele salva as devidas proporções. Não, eu só estou colocando aqui no eixo, tá? Ok. Então é o seguinte, ele resolve, pela benevolência dele, dividir a vida que ele tem em si mesmo. Quando ele toma essa decisão, Júnior, como Deus sabe o futuro desde o começo, eu pergunto para você, ele já sabia que ia acabar numa cruz? Não é que já sabia. Ele já sabia, não. Ele é que determinou. Ele falou, o plano é esse, antes. Ele já tinha decidido. Antes, porque ele foi morto desde a fundação do mundo. Então, antes dele fundar o mundo, já estava o plano na cabeça dele. O preço da criação do homem era entregar a vida dele aqui na Terra como homem. Falou, esse camarada vai dar errado, eu vou ter que fazer isso. Isso. Ele já sabia o preço, ele decidiu pelo preço que ele ia pagar e ele criou o homem a si mesmo. Júnior, nós estamos na vantagem, né? Claro que estamos na vantagem. Só da gente... Viver não é bom? Viver não é bom? Você não gosta de viver? Aí, ó. Aí alguém está assistindo e fala assim, não, mas eu estou sofrendo muito, viver é ruim. Até quem está sofrendo muito, está sofrendo porque não está vivendo bem, porque o sonho é viver bem. Mas está vivendo. Mas está vivendo. Existe. E outra coisa, por mais que seu momento agora seja terrível de sofrimento, tudo que você viveu antes, todas as coisas boas que tem na vida, tem gente que não sabe olhar as coisas boas da vida. Eu posso estar falando com algumas delas aí. Mesmo que você não saiba olhar as coisas boas da vida, a vida tem coisas muito boas. O que Jó viveu até aqui foi muito legal. Foi muito legal. Foi muito bom. E é isso que ele fala, né? E é isso que ele está reconhecendo. Ele está falando, não era nem para eu estar aqui. Eu já estou na vantagem que eu nasci. Eu já estou na vantagem que Deus me deu o privilégio de experimentar a vida. Eu podia nem ter experimentado a vida. Eu podia não ter respirado. Eu podia não ter visto o sol nascer. Eu podia nunca ter andado na relva, sentido o vento bater no rosto. Eu podia nunca ter amado. Eu podia nunca ter filho. Eu podia nem ter vivido nada, porque eu não tinha direito nenhum de estar aqui. Deus me deu a vida. Deus me deu tudo que eu tenho
no dia que ele tirar, bendito seja o nome do Senhor. É por isso que não havia ninguém na terra semelhante a Jó. E com isso, Júnior, sem saber, Jó está na terra respondendo aos seres celestiais e contra-argumentando Satanás, que dizia, não é de graça que ele te serve. Ele tem seus próprios interesses. Resposta de Jó, não tem interesse nenhum. Sirvo de graça. Deus me deu, Deus tomou, tá certo. Ele é o Criador, eu sou a criatura, eu já estou na vantagem, bendito seja o nome do Senhor. É muito forte essa história, muito forte. cara. Essa muito história forte. é sensacional. Não é de graça que Moisés para escrever essa história. Mas ela não termina aqui. A gente tem que terminar o episódio. Claro. Nós só temos 5 minutos, ele Vamos falou lá. na minha orelha aqui. Vamos. A gente tem que falar do capítulo 2, porque no capítulo 2 a cena se repete. Sim. Tem um encontro no céu, novamente, Satã, o adversário, o promotor de acusação aparece. Deus fala assim, o que você está fazendo aqui de novo nessa reunião? Vim da terra, do meu reino. Aí Deus fala assim, tudo bem, mas e lá? Jó. E Jó? E Jó? Porque Jó, você me incitou contra ele de graça. Para eu consumir sem causa. Para eu consumir Eu sem estava causa. certo. Tá vendo? Não. tinha nada Você com falou que ele não me adorava porque ele tinha os seus motivos pessoais. Aí você foi lá, sem ter motivo nenhum, atacou o cara e ele mantém a sua integridade. Satanás fala, mas tem saúde. Aí Satanás, canalha, pensei que não tinha mais nada para falar, mas Tem ele saúde. Ele tem mais. Ele vai e fala assim, não, porque o senhor deixou eu mexer nele, mas não deixou eu tocar nele. Tem uma frase muito boa que eu quero ler para vocês aqui, uma frase boa para entendimento, porque a frase é do capeta, né? Então, Satanás diz assim, ó, eis que... Aonde que tá? Capítulo 2, verso 4. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás que se não blasfema contra ti na tua face. A resposta de Lúcifer é assim, ó, pele por pele. Deixa eu tocar na vida dele. O Senhor deixou eu tirar as coisas, mas o Senhor não deixou eu mexer nele. O ser humano é egoísta. O ser humano pensa em si. Deixa eu pôr a mão nele, que você vai ver se ele não vai novamente blasfemar ou cuspir na tua cara. Ele fala a frase, né? Novamente ele fala a frase. Uhum. Deixa eu tocar nele. Vamos ver se ele vai aguentar na hora que eu pôr a mão nele. Porque o ser humano, ele só pensa nele. Primeiro ele. É ele. É ele. Aí Jesus vem e apresenta uma lógica inversa, né? Ele fala assim, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Como a ti mesmo, né? Só que Satanás fala assim, não é assim não. Não funciona assim. O cara primeiro pensa nele. Deixa eu pôr a mão nele ali, ó. Se eu não deixou eu pôr a mão nele, deixa eu pôr. Aí eu quero ver se aguenta. E pôs. E pôs. Aí Deus vai e fala aquela frase miserável de novo, né? Vai lá. Vai lá. Só No não lhe verso tire a 6, vida. Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Poupa-lhe a vida. Esse foi o pior. O poupa-lhe a vida foi o pior, né? Foi Porque a daí pior- sofre e não morre. Foi a pior frase. Sofre e não morre. A gente acha até que, olha que Deus foi misericordioso. Por isso que Jó fala assim, eu queria morrer. Mas Jó passa o livro pedindo para morrer. Porque a situação dele fica terrível. Se morrer, fica bom. O texto diz que ele foi tocado de tumores da planta dos pés Foi. até a cabeça. Os amigos dele, quando chegaram, não o reconheceram. Então você imagina o estado de deformidade que ele estava. A Bíblia diz que ele não se coçava, ele se cortava, né? Então ele estava numa situação tenebrosa. Nessa situação tenebrosa, a mulher de Jó fala assim, ainda mantens a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Amaldiçoa Deus e morre. Filho, vai, é melhor morrer do que ficar desse jeito. Antes de você ficar falando mal da mulher de Jó, Isso. lembra que ela perdeu todos os filhos e ficou quietinha do lado do marido. Exato. Ela aguentou tudo certinho. Exatamente. Na hora que o marido cai na doença, aí, gente, Aí. quem que aguenta? E tem um outro detalhe. E ela tá falando isso pro bem dele. Ela não tá falando isso aqui porque ela quer aquele... Gente, o livro de Jó me ensina que Deus não leva em consideração palavras ditas no desespero. É verdade. Então deixa a menina aqui. Ela está desesperada. Ela tá desesperada. Desesperada. Como é que eu sei que Deus não leva em consideração? Porque lá no final, Ele fala. Deus vai falar para os amigos, vocês não falaram o que é reto, como meu servo Jó. Exatamente. E Jó falou palavras de desespero durante o livro.
Parecidas com a da mulher. Por isso você não pode usar as palavras dos amigos de Jó como se fossem verdade, porque Deus as descredencia. É no isso fim do mesmo. livro. É isso mesmo. E aí, quando a mulher de Jó fala assim, amaldiçoa teu Deus e morre, a resposta de Jó é a lógica da criatura. De novo. Ele repete. Olha o que ele fala. Verso 10. Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Ele entende, ele fala assim, ó, não, se eu recebo o bem, o mal também. Ele está falando assim, ó. Não tem que ser só bem. Não importa a circunstância. Não importa a circunstância. Eu vou adorar a Deus em qualquer circunstância. Não importa. Não importa. Se tiver tudo bem, eu dou glória a Deus. Aí tá tudo mal, eu falo, não quero saber de Deus. Olha que lógica é essa? Coisa de maluco. Quem está falando isso é Jó. Falas como qualquer doida, porque não tem consistência. Só um doido não tem consistência. Quando tá tudo bem, aí tá legal, aí Deus é teu amigo. Quando tá tudo mal, aí eu não quero saber de Deus. Falas como qualquer doida. Essa lógica é a lógica errada, é a lógica de Satanás. Aí ele vem e questiona a lógica de Satanás novamente com a lógica da criatura. Eu estou com Deus, não importa a circunstância. Porque as circunstâncias vão ser diferentes. Na vida vão ter bons momentos e vão ter péssimos momentos. E eu vou ser o quê em relação a Deus nesses momentos? Eu vou ser o mesmo. É loucura não ser o mesmo. É loucura me deixar levar pelo calor da circunstância, seja ela qual for. Está falando do cara que perdeu 10 filhos. Então, quando ele fala assim, falas como qualquer doida, ele está dando um tapa em Satanás lá no céu. Porque lá no céu, a lógica que Satanás usa é questionada por esse homenzinho aqui na terra, e esse homenzinho aqui na terra, sem saber, está falando assim, ó, esse cara aí no céu, que acha que as coisas são de dentro, né? Esse cara aí no céu, que acha que é para si que se vive, é doido. Então, o doido que vai para a mulher é o doido para Satanás. É para Satanás. É o doido para a lógica daquele que vive sem entender que é criatura e que Deus é muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar nas circunstâncias. E você? Que lógica você tem usado para entender Deus e para entender seu dia a dia?